Bem, boa tarde. Vou só buscar ali um utensílio que vai ser útil, que é para não estar com isto na mão. Obrigado. Bem, quando me convidaram para estar aqui, a minha primeira reação, obrigado. A minha primeira reação foi, mas querem que eu fale sobre quê? E durante as semanas que antecederam este dia, vários mails foram trocados, nos quais eu senti crescente ansiedade por parte do pessoal da TEDx Aveiro, perguntando, mas sobre o que é que você vai falar? E eu respondi sempre, isto no dia logo se vê. Até porque eu queria perceber ao que vinha, não é? E vendo aquilo que vi desde que aqui cheguei hoje, concluí, isto nem sempre acontece, mas concluí que desta vez não me enganei e fiz bem em não preparar. Eu sou muito fanático da maçã, ninguém me pagou para fazer isto, mas é só para vocês perceberem. E há um programa na maçã que é uma espécie de PowerPoint, mas com Red Bull, que se chama Keynote, e onde eu faço as minhas apresentações, nomeadamente na rádio, para a equipa, etc. E pensei, eu posso fazer um Keynote todo XPTO e espantar a vasta audiência com os meus, aparentemente, vastíssimos conhecimentos de informática. Mas eu acho que não é essa a ideia. E então, justamente pegando a ideia de vir aqui falar sobre mim e sobre a forma como realmente eu acredito, e é o espírito deste evento, como eu acredito na força de uma ideia. E isso acontece muitas vezes, me perguntam porque é que eu faço rádio, porque é que a minha vida é fazer rádio e não é fazer televisão, mesmo, acreditem em mim, ganhando muito pior, porque se ganha mais de facto a fazer concursos de televisão ou aí Fernando Mendes, não. Mas de facto ganha-se melhor. Mas é uma opção minha, a dada altura, fazer rádio, sobretudo, e fazer da rádio a minha vida. E a verdade é que eu faço rádio por causa de uma ideia. Uma ideia que eu partilho convosco, não sendo, obviamente, tão eloquente como o senhor da música clássica, e eu juro que quando sair daqui vou atrair a minha estação e ouvir um bocadinho a Antena 2. Mas não sendo tão eloquente, é uma história que traz aqui alguém que merece as luzes da ribalta, que é a avó Dulce, a minha avó que tem 90 anos, e que me apanhou uma vez a brincar às rádios, que era uma coisa que eu fazia muito pequeno. Não sei se vocês se lembram daqueles gravadores que mais tarde nós usámos para os jogos do Spectrum, lembram-se? E aqueles pequenos microfones de cabo, um microfone muito pequenino. E eu roubava as cassetes do meu pai, as Sonovox e BASF, algumas delas como peças de música clássica, curiosamente, e gravava para as cassetes, e depois gravava sempre por si, não havia mais cassetes, era sempre a mesma cassete, e gravava programas de rádio, nos quais eu apresentava a música, cantava a música, apresentava as notícias, roubando o jornal da sala, fazia relatos de futebol, e portanto isso apelava muito a uma coisa que é maravilhosa na rádio, que é a capacidade que a rádio tem de ligar o motor da imaginação. E eu tinha uma imaginação de tal maneira fértil que nos relatos o Benfica ganhava sempre. Não há exercício mais radical de imaginação como todos sabemos. Mas passando essa parte à frente, eu de facto eu queria mesmo fazer rádio. E lembro-me da minha avó me contar que eu era muito tímido, ainda hoje sou. Eu gostava muito de estar no meu canto, na escola, e não queria ganhar grandes protagonismos. E estava muito no meu canto a brincar. E um dia a minha avó apanhou-me, eu não tinha, sabe o que é o subútil, aquele futebol de mesa? Eu não tinha isso, não havia dinheiro para isso, e tinha uma coisa portuguesa, há sempre um sucedâneo português, chamado futegolo. Era uma coisa absolutamente maravilhosa, com uns bonecos que tinham uma perna que andava e a outra que estava presa, até uma dada altura em que eu partia aquilo tudo e todos os jogadores eram uma espécie de Filipe Menezes, ou seja, pernetas. E então havia ali uma dinâmica. Eu jogava com aquilo e fazia os relatos para esse gravador. E um dia a minha avó apanhou-me a fazer essa linda figura. Não sei se têm filhos, mas é sempre maravilhoso surpreender os filhos quando eles estão a atuar. Quando eles estão em frente ao espelho, a minha filha canta a Ana Montana em frente ao espelho, e eu gosto sempre de surpreendê-la. Mas vocês lembram-se, quando eram crianças, que a pessoa fica, oh vó, deixa. E ela entrou e disse, mas não percebo, como é que tu queres tão caladinho?
estás sempre aí no teu canto. Quando eu chego aqui, estás a fazer essa coisa do rádio. E eu não sei se foi assim ou não, mas gosto que a minha avó conte a história assim, porque me faz uma criança extremamente esclarecida, apesar da tenra idade. Eu terei respondido: ó vó, mas eu quando estou aqui estou a falar para toda a gente. E isso é uma história maravilhosa que, mesmo que a minha avó esteja a inventar, eu acho que ela inventou bem. Porque me faz sentir, de facto, maior do que realmente era. Mas isto ainda ao encontro da ideia de que a rádio, eu faço rádio porque a rádio apela à imaginação. Eu uso uma frase, eu gostava que fosse todas as manhãs, mas infelizmente não está sol todos os dias, mas eu uso uma frase de manhã às vezes para falar do tempo, que é uma frase que eu uso há 20 e tal anos, e de que eu gosto, não tenho nenhuma eloquência especial, mas eu gosto dessa frase, que é a frase sol firme, céu azul. E quem me ouve há mais anos sabe que é a minha maneira de dizer que vai estar bom tempo. Quando eu digo sol firme e céu azul, em cada uma das vossas cabeças há uma imagem. E nenhuma delas é igual. Apesar de eu estar a falar, caramba, de sol firme e de céu azul. Mas na vossa cabeça as imagens são todas diferentes. E isso é maravilhoso. Porque vocês imaginem isto elevado a tudo o resto. Mas eu trago o sol firme e céu azul por causa de uma história que me aconteceu esta semana em Paris. Pessoas que viajam, pessoas que vão a sítios. Eu estive em Paris esta semana e aconteceu uma coisa verdadeiramente surpreendente, que foi, eu estava a andar, eles têm lá um sistema agora de bicicletas, muito engraçado. A gente aluga a bicicleta e anda pela cidade de fora, umas bicicletas muito giras, e eu estava numa dessas bicicletas, passeando, e há um senhor, isto é uma coisa inusitada, há um senhor que grita: ó Pedro, ó Pedro! Porque uma coisa boa da rádio é que ao longo dos anos, quanto mais se faz a rádio, mais as pessoas que nós ouvimos deixam de ser estranhas. E eu tenho N exemplos de pessoas que vêm ter comigo e que me tratam com uma confiança e com uma familiaridade estranha, porque eu nunca vi essa gente. Mas eles falam comigo, ou não poucas vezes me tratam por amigo Pedro. Isso é o melhor elogio que se pode fazer a alguém que faz rádio. Quer dizer que de alguma maneira passaste para a vida daquela pessoa, quando não mesmo para o coração da pessoa. E eu digo-vos isto porque o senhor... São Pedro, ó Pedro! Paris, isto é consagração. Topo de carreira. Ainda pensei que fosse o Pedro Pauleta que tivesse a passar, mas não. Era eu. E então ele vem ter comigo num semáforo e diz: pá, gosto tanto de o ouvir. Eu falei: estás na tanga. Em Paris não há emissor de rádio comercial. Esquecendo-me, ele explicou-me que eu via na net todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, eu via um bocadinho da emissão da manhã e que lhe dava gozo ouvir falar. Ele é de Gaia, e ele dizia que adorava quando nós falávamos da Ponte do Freixo. Porque aquilo para ele era, como ele dizia, eu por um bocadinho estou em casa. E eu achei isso absolutamente maravilhoso. Um tipo que está em Paris e que antes de ir trabalhar houve ali um bocadinho para se sentir mais perto de casa. Então ele disse: voltando à frase, eu adoro quando o Pedro diz sol firme e céu azul. É uma coisa que eu gosto. A minha mulher está doente e eu pensei: pronto, vamos entrar aqui no domínio TVI. A minha mulher está doente e ela também gosta muito dessa frase. E diz que se fala sentir. Eu pensei: está doentíssimo, isto é um bocado... Não, tinha uma gripe. Se eu lhe ligar, diz-lhe sol firme e céu azul. E eu estava ali, junto a um semáforo, na bicicleta, em Paris, com um grupo de malta que tinha ido comigo, que estava à minha espera, e então o senhor lá ligou para a mulher e disse: ó Lourdes. E assim foi. Eu disse à dona Lourdes: sol firme e céu azul. Em Paris. Estou de carreira. E portanto, isto para mim foi a demonstração de que alguma coisa passa ao fim destes anos todos, para as pessoas que ouvem rádio. A rádio põe o motor da imaginação a funcionar na cabeça das pessoas, muito mais do que a televisão. A televisão é uma coisa perfeitamente artificial e o teu trabalho na televisão passa por tantos filtros e está dependente de tantas coisas que tu não controlas, que a tua carreira em televisão pode estar condenada por coisas sobre as quais tu não tens nenhum controle. Se a iluminação for má, se o guarda-roupa for mau, se o cenário for mau, se o som não chegar, e não tem nada a ver contigo. A rádio não. Ligas o microfone,
Não sei se alguém aqui fez ou faz rádio, mas se houver, há tantos, mas se houver alguém, quando se liga ao microfone e acende uma luz que diz on air, não sei porque é que estas coisas são sempre em inglês, nunca percebi isso. Pá, põe lá uma coisa a dizer no ar. On air, acreditem em mim, isto não é um clichê, isso é mágico. Isso é mágico. E há poucas coisas, o sexo, mas há poucas coisas que provoquem uma reação emocional tão forte para quem faz rádio. Porque realmente, quando ligas o microfone e se acende a luz, no caso da rádio comercial, tenho que puxar aqui os galões, mas no caso da comercial, não poucas vezes de manhã, abre-se esse microfone e do outro lado está 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, caramba, não é? A quem tu estás a dizer sol firme e céu azul. 1 milhão de pessoas que têm uma imagem diferente na sua cabeça. Eu digo-vos isto porque eu acho que a palavra certa que define a magia da rádio é intimidade. A rádio é intimidade. Há muitas pessoas, não sei se é o vosso caso, que despertam com o despertador no rádio. Tipo, são 6 da manhã ou 7 da manhã e começa o rádio a tocar. O que quer dizer que para muita gente, a nossa é a primeira voz que ouvem. Não se pode ser mais íntimo do que acordar com alguém. Portanto, isso é intimidade. E a intimidade que a rádio cria leva também a que seja possível utilizar a rádio como um instrumento emocional poderosíssimo. Quando o Pedro Brunhosa cá esteve há bocadinho, e ele falava daquela ideia, eu gostei muito dessa ideia, de que todos nós temos uma linha do horizonte, não é? E aquilo é o nosso objetivo. E depois, uma vez chegados à linha do horizonte, aquela já não existe, já lá estamos e há outra. E isso é também assim com a rádio. Quando a experiência que eu vos vou relatar a seguir aconteceu há 2 semanas nas manhãs da comercial, eu senti-me particularmente recompensado, mas não é o fim do ciclo, haverá mais para fazer. Mas eu acho que vocês vão perceber como foi extraordinário para mim, para já porque a ideia foi minha e o concretizar de uma ideia daquela maneira é uma coisa que nos dá um prazer extraordinário. Havia uma campanha de um refrigerante, não vou dizer nomes, mas é aquele que tem a garrafa com aquela forma única, que está a comemorar 125 anos. E a campanha deles gira muito à volta do haverá sempre felicidade. E ao princípio abordaram-nos no sentido de nós falarmos sobre isso daquela forma como se fala de um produto comercial qualquer. 125 anos, parabéns, haverá sempre felicidade. E eu propus que nós dessemos um passinho mais à frente e que de facto provocássemos felicidade às pessoas que ouvem. É o maior dos desafios, de facto. Mas lá está, é como o exemplo de há bocadinho do Martin Luther King. I have a dream. Não vou pôr a pensar depois, mas será que eles percebem, estão nessa ou não? Pá, não, se tens um sonho, avanças e tentas concretizá-lo. E a ideia foi, aproveitando esta coisa única que a rádio tem, que é a intimidade, vocês imaginem que estão de manhã no carro a ouvir rádio. Vão para o emprego, vão para a escola, ou estão nos transportes públicos a ouvir com fones, ou vão na rua, mas estão a ouvir rádio. E todos vocês têm convosco um telemóvel, com certeza. Imaginem que o tipo da rádio diz a Coca-Cola faz 125 anos e quer... disse Coca-Cola. E quer passar a ideia de felicidade. O que nós pensámos fazer foi dizer assim: pense na pessoa que mais ama nesta vida. Pense agora nessa pessoa. Pegue no telemóvel agora e diga-lhe. E vocês não imaginam o que é às 8h15, no meio da lufa-lufa do dia-a-dia, dizer assim às pessoas: pegue no telefone agora e ligue à pessoa que ama e diga-lhe. As reações que nós tivemos, porque ainda por cima é uma coisa que tu não tens ali a reação, tu sabes lá, naquele 1 milhão de pessoas, quantas é que pegaram no telefone e ligaram? Nós soubemos a resposta ao final dessa tarde, porque às 8h16 desse dia houve um pico de chamadas nas 3 operadoras de telemóvel, só comparável aos dias de Natal. E isso prova que a magia da rádio é uma coisa que não é uma lenda do passado. As notícias sobre a morte da rádio são manifestamente exageradas.
esta capacidade única que a rádio tem de chegar ao coração das pessoas e de levá-las a agir é o que faz com que ainda hoje eu mantenha a ideia que partilhei com a avó Dulce. Eu sou um tipo tímido que faz rádio para falar para toda a gente. É isso que eu faço. Em relação às mensagens que se podem passar pela rádio e à magia da rádio, vou ainda mais longe e vou fazer uma experiência aqui. Imaginem, isto é quase hipnose, imaginem que vocês não estão aqui. Vocês estão de manhã estremunhados no carro, a caminho dos empregos, da escola, do que seja. Agora, não vai ser preciso o telemóvel. Se vejo pessoas a ligar o telemóvel, não vai ser preciso. Mas imaginem só isto. Imaginem que estão a ouvir rádio. Se quiserem, fechem os olhos, para ser mais fácil abstraírem-se aqui do barulho das luzes. Vou contar. Pensem, antes de eu contar, pensem na vossa mãe. Pensem na vossa... Agora, quando eu contar até 3, eu gostava que toda a gente dissesse alto o nome da mãe. Estão prontos? 1, 2, 3. Não é extraordinário? Sente-se ou não se sente aquele calorzinho de... Epá, caramba, pá, isto foi especial. Eu faço rádio por causa disso. Eu faço a rádio e levanto-me cedo muito cedo, há 20 anos, para isso, para esse momento. E pela reação das pessoas a ideias que nós temos, e às vezes temos ideias na galhofa, e que nós não sabemos a importância que um segundinho de rádio vai ter e a diferença que pode fazer na vida das pessoas. Nós, o ano passado, como todos os anos fazemos nas manhãs da Comercial, criámos uma música de Natal. Uma música de Natal que, naturalmente, incluía as palavras fatura, dieta, crise, que é uma coisa muito natalícia. E aquilo que vocês vão ouvir agora, nós estávamos a pedir às pessoas para ligarem para a rádio para deixarem desejos de Natal, para, lá está, na altura, espalhar a felicidade natalícia e partilharem, a partir da música de Natal que nós fizemos, essa ideia de alegria e de a coisa está má, mas pá, quero desejar aqui um grande ano novo a toda a gente, o que seja. Aquilo que vocês vão ouvir é uma chamada telefónica de 8 segundinhos de uma ouvinte das manhãs da Comercial. Quando ela ligou e quando eu pus aquilo no ar, foi das poucas vezes na minha carreira de mais de 20 anos em que eu perdi o pio. Porque aquilo mostrava que a resposta que eu dei à avó Dulce estava certa e que eu nasci para fazer aquilo. E que a ideia que eu tinha quando tinha 4 ou 5 anos, e este é um evento em que se fala de ideias, estava, meu Deus, certa. Eu não tenho curso superior, eu não estudei o que devia ter estudado, porque eu tinha uma ideia. Eu quero falar na telefonia. E eu quero falar na telefonia para ter uma chamada telefónica como esta. Bom dia, eu não quero desejar nada. Queria só dizer que a vossa canção de Natal é sem dúvida a melhor canção de Natal de todos os tempos. Muito e muito obrigada por existirem. Bom dia. Obrigado, Aristo.